Tio Félix sempre foi o homem mais gentil. Ele trazia um presente para mim e para meu irmão mais novo, Scott, toda vez que nos visitava, sempre coisas interessantes, um colar que ele dizia ser uma junta de dinossauro, uma pérola de verdade que ele encontrou em um de seus muitas viagens ao exterior, e quem poderia esquecer o rato taxidermizado vestido com um smoking que mamãe jogou fora. Tio Félix tinha um queixo quadrado, uma cabeça careca e uma risada alta. Sempre um tapinha nas costas do pai, um beijo no rosto para a mãe, e tia Katy o seguia radiante com um tupperware contendo macarrão ou lasanha. Tio Félix era o tipo de tio excessivamente amigável que mereceria uma sobrancelha levantada se fosse mencionado. Sempre foi visto como assustador, para um tio amar a sobrinha e o sobrinho, mas Félix e Katy não tinham filhos e eram mais como segundos pais para mim. A notícia de que Félix e Katy estavam viajando para o deserto da Grande Bacia não foi nenhuma surpresa para mim, eles estavam sempre viajando para algum lugar. Na verdade, eu não sabia até que eles partiram. Mas assim que a viagem de uma semana se transformou em 2, depois em 3, os cartazes desaparecidos começaram a ceder à chuva e o relatório policial ficou obsoleto. 2 semanas atrás, mamãe e papai estavam prestes a nos preparar para a notícia de que Félix e Katy poderiam nunca mais voltar, um fato que eu já havia aceitado, mas Scott não, quando o telefone tocou. Meu pai suspirou e levantou-se para atender. Sua voz passou de descrença para alívio e depois preocupação. Ele levou o telefone para seu escritório, onde continuou a falar em um sussurro abafado. Scott, mamãe e eu estávamos sentados à mesa da cozinha, esperando notícias do que estava acontecendo. O pai chamou a mãe para subir depois de cerca de meia hora. Eu podia ouvir vozes elevadas. Quando eles desceram, meu pai levou Scott e eu para a cozinha para uma reunião de família. Ele nos sentou com uma expressão muito séria no rosto. Tio Félix voltou do deserto. Ele foi encontrado vagando pelo Alasca, desorientado e perdido. Tia Katy ainda não foi encontrada. Félix está internado há 3 dias e ficará lá por 2. Depois disso, ele virá ficar conosco por um tempo. Scott e eu estávamos felizes por Félix estar de volta e ficar aqui, mas a perda de Katy foi um choque. Scott começou a chorar. Eu o segurei. O deserto não foi bom para o tio Félix. Vocês não devem fazer qualquer pergunta a ele sobre o que aconteceu lá. Mencionar a tia Katy perto dele é estritamente proibido. Vocês me entendem? Falou papai, nos instruindo. Nós assentimos. Nunca tínhamos visto nosso pai assim, tão nervoso e mal-humorado. Félix tem uma pequena cicatriz no rosto agora. Você também não deve perguntar a ele sobre isso. E se você começar a ver alguma coisa, se alguma coisa mudar, diga-me. Vocês me entenderam. Acrescentou papai. Na noite anterior à chegada de Félix, eu estava escutando mamãe e papai, discutindo em voz baixa no quarto deles. O que mais eu deveria fazer? Eles se recusaram a me dar mais detalhes. Papai argumentou. Eu disse a você, isso é uma má ideia. Estamos colocando nossos filhos em perigo. Falou mamãe bastante irritada. Ele é meu irmão, Liz. Nós o acolhemos, não importa o que aconteça. Papai explicou seus motivos. Ele se perdeu na Grande Bacia e acabou no Alasca. Algo terrível aconteceu e trazer Félix aqui é perigoso. E se também formos contaminados? Você deveria ter ensinado Lee e Scott sobre isso, sobre o que acontece com as pessoas da sua família. Falou mamãe com muita raiva e exasperada nesse momento. Isso acabou. Está resolvido. Eu sei ser mais cuidadoso que Félix. Se alguma coisa chegar com ele, se alguma coisa tentar nos contaminar, eu impedirei. Respondeu papai. Seu pai te ensinou isso? O louco que tentou combatê-los? Ele foi marcado, assim como Félix. E então eles vieram atrás dele, você e Félix. Mamãe estava realmente aborrecida e preocupada. Não envolva o papai nisso. A voz do pai continha um perigo vazio que encerrou a discussão. Voltei para o meu quarto.
Pela primeira vez, não me senti totalmente seguro. De jeito nenhum. Esse argumento foi a prova de que meus pais talvez não sejam capazes de proteger a mim e a Scott. Eu estava com medo. Scott e eu assistimos pela janela na manhã seguinte, esperando o carro de Félix. Alguns passaram pela nossa casa que parecia semelhante ao dele, mas minha excitação nervosa desapareceu enquanto eles continuavam dirigindo. Até que, finalmente, um táxi parou e um homem alto, de ombros largos, com o capuz puxado para cima no suéter, desceu. Scott e eu brigamos para ver quem seria o primeiro a cumprimentá-lo. Papai nos separou e atendeu a porta. Félix entrou e corri para abraçá-lo, mas parei quando vi seu rosto. Uma pequena cicatriz? Meu pai devia estar brincando. Todo o lado esquerdo do belo rosto do tio Félix estava queimado. Seu olho esquerdo estava faltando. Sua orelha havia sumido. E, pior ainda, a cicatriz derreteu sua bochecha até os ossos, de modo que seus dentes ficaram expostos, torcendo o lado esquerdo de sua boca em um sorriso permanente mutilado. A carne que o rodeava era de um rosa cru, firme e brilhante. Scott deu-lhe um abraço trêmulo, assim como eu. Ainda era o gentil e velho tio Félix, embora ele estivesse com cicatrizes. Mesmo que ele não tenha nos abraçado de volta, ou feito uma piada sobre a magreza de papai. O jantar foi em silêncio. Escovamos os dentes. Fomos para a cama na hora que deveríamos. Algo estava errado, algo que eu não conseguia entender. O olho do tio Félix estava com a expressão vazia, a respiração lenta. Uma tristeza terrível pairava ao seu redor, uma escuridão que bloqueava a luz. Eu chorei naquela noite. Parecia que eu tinha perdido Félix e também Katy, embora ele estivesse aqui. Tentei fechar os olhos e dormir, mas algo me acordou. Foi apenas uma ligeira perturbação, nada mais, mas meus olhos se arregalaram. Sentei-me na cama e fiquei assim por algum tempo. Eu precisava de ar fresco, decidi abrir minha janela. Estava emperrada, enquanto eu tentava abri-la, olhei para fora. Algo estava ali, logo além da linha das árvores da floresta que se estendia por quilômetros atrás da minha cidade. Estava quase invisível, agachado sob a luz ondulada da lua que se filtrava por entre as árvores. Eu só conseguia ver metade dela, o tronco de um carvalho quase obscurecendo o ar. Tive um vislumbre de um ombro pálido e um lampejo de penas pretas. Ele não estava olhando para mim, sua visão estava fixa no pátio. Eu não tinha notado, mas tio Félix estava sentado ali, recostado em uma espreguiçadeira, com um cigarro pendurado no canto da boca. Ele não me viu. Ele estava olhando para a coisa, com um olhar desafiador. O que ele estava fazendo? A porta do pátio se abriu e meu pai saiu correndo. Ele agarrou tio Félix pelos ombros e o sacudiu. Ele estava gritando algo que eu não conseguia ouvir. Papai apressou a entrar, lançando um olhar temeroso para a floresta onde a criatura havia desaparecido. As instruções do pai na manhã seguinte foram claras: não saiam de casa. Em qualquer circunstância. Scott não entendia por quê. A mãe estava sentada com uma resolução inflexível e o tio Félix parecia irritado. Acontece que não precisávamos sair de casa. A coisa nos encontrou de qualquer maneira. Acordei com um solavanco no meio da noite. O que quer que tenha me acordado ainda estava lá. Eu podia sentir isso, uma presença que arranhou minha mente. A porta do meu armário estava entreaberta, o clichê horrível que eu tinha visto muitas vezes em filmes de terror. Eu não queria olhar, mas tive que fazer. Ele estava meio agachado dentro do meu armário, a luz da lua que entrava pela janela aberta refletia em sua pele pálida e inchada. Estava inchado, como se tivesse sido encharcado de água. Penas pretas em mudança estavam presas em seus ombros, como se a criatura fosse feita de barro e alguém as tivesse cutucado com força, deixando espaços entre eles. 2 olhos negros se arregalaram como tumores em seu rosto. Ele acenou para mim. Um gosto amargo e doentio se espalhou pela minha garganta. Levantei minha mão hesitantemente, antes de mudar de ideia. Suas feições carnudas se contorceram em uma carranca.
Eu ia chamar meu pai ou minha mãe, mas tio Félix abriu minha porta. O rosto da criatura se iluminou com um sorriso alegre quando o viu. Félix entrou calmamente no meu quarto, me pegou no colo, me jogou no ombro e saiu. Não lutei, nem perguntei o que estava acontecendo. Eu confiei no tio. Assim que saímos para o corredor, tio Félix correu. Ele correu comigo pela porta da frente. Nesse momento comecei a gritar, e me jogou violentamente no banco de trás do carro de minha mãe, onde Scott também estava sentado, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Félix correu de volta para casa, deixando a porta do carro aberta. Eu bati a porta. Você viu também? A voz de Scott vacilou. Tudo o que pude fazer foi ficar sentado em silêncio. Eu também estava chorando. Mamãe me empurrou para o assento do meio e sentou-se ao meu lado. Papai dirigia e tio Félix estava no banco do passageiro. A arma do pai estava em seu colo. Quando a gasolina acabou, eram quase 2 da manhã. O pai recitou todos os palavrões que conhecia, a mãe cravou as unhas no braço até sangrar e o Félix apoiou a cabeça nos joelhos. Vocês não devem sair do carro, Félix sibilou para nós. Eu vou cuidar disso. Você foi marcado por isso. Se você sair deste carro, não voltará. Meu pai parecia tão zangado que temi que a arma que ele tinha no colo fosse usada. A pior coisa que poderia ter acontecido a seguir aconteceu imediatamente. Scott, o pobre Scott aterrorizado, abriu a porta e correu noite adentro. O que fiz a seguir piorou muito a nossa situação. Mas o que mais eu poderia fazer quando meu irmão de 8 anos estivesse sozinho? Corri atrás de Scott. A escuridão era perturbadoramente espessa, como nuvens rodopiantes de alcatrão. Gritei por Scott repetidas vezes. Um leve uivo foi minha única resposta. Minha garganta estava doendo, uma pontada na lateral do corpo me dobrou e meus pulmões pareciam prestes a explodir quando me deparei com Scott. Ele estava deitado no chão, com os braços cobrindo a cabeça, e acima dele, centenas de pássaros, todos pretos, corvos, melros, estorninhos, o bombardearam. Seus grasnados estridentes rasgaram a noite em duas, seus bicos e garras cortando Scott enquanto mergulhavam nele. Eram tantos que era como se a escuridão tivesse ganhado vida, uma nuvem de penas estridente e rodopiante. Tentei correr até ele para ajudar, mas os pássaros me atraíram. Meus braços sangraram onde me arranharam. E então eu vi. Em um espaço entre duas asas, no centro da nuvem negra rodopiante, pairava um único pássaro branco. Onde suas asas encontravam seu corpo, havia penas pretas. Seus olhos também eram pretos, brilhantes como vidro. Eles estavam fixos na escuridão atrás de mim, onde tio Félix derrapou e parou. A cicatriz fazia com que o lado esquerdo do rosto parecesse fantasmagórico sob a luz fraca. Venha me buscar. A voz de Félix parecia tão quebrada, tão triste. O pássaro branco mergulhou em sua direção, o bando negro gritando logo atrás. Tio Félix correu. Fui até Scott, que estava chorando, sangrando por causa de centenas de marcas de perfurações onde os pássaros o atacaram. Ouvi passos correndo. Foi meu pai quem pegou Scott e eu e correu de volta para o carro. Ele nos colocou no banco de trás. Lisbeth. Mamãe estava carregando a espingarda, voltando pelo caminho por onde viemos. A escuridão bocejou ao seu redor, engolindo ar como uma boca gananciosa. Fiquem aí, foi tudo o que ela nos disse. 10 minutos se passaram. 15. Sentamos no banco de trás, papai no da frente. Ficamos em silêncio mortal. Eu tinha tantas perguntas, mas elas pareciam mortas porque eu mudava de ideia cada vez que abria a boca. Ouvi um tiro, depois outro. Depois de 20 minutos, algo mudou na escuridão. Era a mãe, com uma expressão sombria no rosto. Sangue escorria de seu nariz. Um pássaro pendia de sua mão pelos pés, com um buraco aberto e irregular em seu peito. Sangue vermelho estava manchado em suas penas brancas. A mãe jogou a espingarda no colo do pai. Ela jogou o pássaro no painel.
dormirei na minha própria cama pelo resto da noite. Escrevo isso na minha janela, observando a fogueira que mamãe e papai acenderam. Estão queimando o corpo do pássaro branco e as coisas do tio Félix também. Scott se senta ao meu lado. Os pássaros cortaram bastante seus braços e peito, mas não atingiram seu rosto nem pescoço. Ele está chateado porque sua camisa favorita foi rasgada. Estou chateado porque o tio Félix não vai voltar. A porta do meu armário está fechada, caso você esteja se perguntando. O brinquedo favorito de Scott, um corvo de pelúcia, o último presente que tio Félix lhe deu, também está sendo queimado. Ele não quer isso em seu quarto. Papai prometeu me contar mais sobre o que aconteceu. Scott também saberá, quando tiver idade suficiente.